Olá, está começando mais um Pod da Gente, o espaço para conversas que informam, esclarecem dúvidas e aproximam você de temas que impactam diretamente a vida das pessoas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que envolve saúde, direitos e autonomia, as mudanças nas regras para a realização da laqueadura aqui no Brasil. Desde março de 2023, a Lei 14.443 passou a permitir a esterilização voluntária a partir dos 21 anos, eliminou a exigência de autorização do cônjuge e ampliou o acesso ao planejamento familiar. Mas na prática, o que mudou para as mulheres? Quais são os critérios para realizar a laqueadura? Como é que funciona o processo de decisão? Quais os benefícios, os cuidados e os principais mitos sobre esse procedimento? Para responder a essas e outras perguntas, é que hoje eu converso com a ginecologista e obstetra Érica Salé, que vai explicar os impactos da nova legislação na rotina dos consultórios e das maternidades. Então, essa lei, na verdade, é de 2022, mas ela entrou em ação mesmo em março de 2023, né? O que muda? Era uma lei de 96 que muda, então, só em 22. O que muda? Muda principalmente a idade que é permitido fazer a laqueadura tubária. Antes 25 anos e agora 21 anos. É uma idade significativa, né? E o que eles levaram em consideração para fazer essa mudança de 25 para 21 anos? Então, o que baseia a lei é a autonomia reprodutiva, como tu citou, a autonomia reprodutiva da mulher e também do homem, né, a do casal. Isso também inclui o fato de que pode ser permitida a laqueadura, então, 21 anos ou mais, ou também 2 filhos vivos em qualquer idade. Ah, precisa ter filhos, ainda é um prerrogativo. Não precisa? Não, são 2 situações. Eu posso ter 21 anos ou mais e optar pela laqueadura, ou menos de 21, qualquer idade, com 2 filhos vivos. Ah, entendi. Isso só para laqueadura ou vasectomia também? Laqueadura. É uma lei de 96 modificada, então, para a lei de 2022. Ela só foi atualizada, porque as leis vão sendo atualizadas. Então, a lei foi atualizada de 96 para 22 e entrou mesmo em vigor, em ação, em março de 23. Então, são fases, o mundo vai se atualizando, assim como os métodos anticoncepcionais mudaram, e nós temos hoje muito mais métodos anticoncepcionais para poder oferecer para essa paciente, porque isso também é importante ficar bem claro, né? Não é uma decisão fácil e ela deve compor um resultado, ou seja, os médicos, a sociedade tem o papel de informar essa paciente de todos os métodos que ela tem acessíveis, tá, a ela, que ela poderia utilizar e que, enfim, se nenhum destes métodos contém a ela, não contempla o que ela deseja, então é ofertada a laqueadura. O que mudou? Muita coisa. A mulher cresceu e ela ganhou autonomia, né, não só no lado profissional, mas também no lado de decidir a reprodução dela, quantos filhos ela vai ter, se ela vai ter ou não, né, isso é uma coisa que não era questionado nas gerações anteriores. Vamos dizer que de 100 anos para cá, muita coisa mudou, e essa luta, como tu disse, é uma luta que foi bastante importante, de entidades que representam essas mulheres, de órgãos da medicina, para que se conseguisse chegar a esse número, né? O que chama atenção? A reprodução na mulher, principalmente no Brasil, ela começa muito cedo. Então, parece estranho, soa muito estranho tu dizer que 21 anos ou menos se tiver 2 filhos vivos. Mas quem de nós não conhece pessoas com 21 anos e 2 filhos vivos, né? Então, a lei foi mudada porque houve uma evolução dos parâmetros também dessa população. Tem algum tipo de situação dentro dessa, inclusive dessa reformulação da lei, em que o médico ele pode contraindicar esse procedimento? Tem uma diferença entre essa realização dentro do SUS ou na rede privada ou não?
Então, eu acho bem importante a nós que trabalhamos com essa paciente, a nós que trabalhamos com a população, ser muito claros e transparentes e também ter uma noção de que paciente está solicitando essa laqueadura. Porque uma coisa que fica importante colocar é o índice de arrependimento. Né? Então, tem uma estatística que mostra que o paciente que opta em fazer laqueadura tubária, paciente que opta, antes dos 30 anos, a incidência de arrependimento gira entre 10% a 25%. E isso é bastante. E aí, acima dos 30 anos, vai caindo esse índice, né? Vai caindo para 10%, 8%. E acima de 35 anos é quase insignificativo o índice de arrependimento da laqueadura tubária. E aqui cabe ressaltar a importância da orientação para essa paciente, que é considerado um método definitivo. A chance de reversão é muito baixa, tem um custo geralmente elevado e não se pode prometer resultados. Então, o que acontece? Qual é o maior motivo do arrependimento após uma laqueadura? Pode ser a perda de um filho, né? E a violência, vocês bem sabem, cresceu, né? No mundo e no nosso país. Então, a violência, os acidentes de trânsito, a perda deste filho, ou um novo parceiro. Eu atendo muito no consultório isso, né? Eu era jovem, tive um relacionamento, já tinha 2 filhos ou 3, e, enfim, o relacionamento acaba, ela conhece um novo parceiro, e esse pode não ter filhos, ou ter filhos de um outro relacionamento, mas ambos querem construir um núcleo familiar com filhos. E aí vem o arrependimento. Por isso que é tão importante para essa jovem, e a gente está falando de uma jovem de 21 anos, ela ser bem orientada sobre todas essas possibilidades, e isso que eu falei, do que ela tem também à sua disposição outros métodos até de longo prazo, de 3, 5 ou 8 anos. Óbvio que os nossos focos, as nossas ambições, os nossos sonhos, os nossos planos vão mudando. E aí eu posso ter, sim, uma paciente de 21 anos que muda de ideia aos 31, aos 40 anos. Sim, ela pode mudar de ideia. É bem importante, eu tenho muitas pacientes que me perguntam se vai influenciar na libido. Não vai influenciar na libido, não tem nenhuma alteração hormonal por fazer laqueadura. É bem importante. Eu estava dando uma olhada aqui que essa nova lei, ela permite, inclusive, essa realização da laqueadura logo após o parto. Pode fazer logo após o parto, seja ele normal ou cesariana, ou tem diferença entre uma coisa e outra? Eu estou viajando muito aqui nessa informação que eu peguei na internet, porque o Mr. Google foi quem me contou. Não, tu tá certíssima, essa é outra alteração da lei. A única coisa que fica bem ressaltada é que essa mulher precisa manifestar por escrito esse interesse, esse intuito de fazer a laqueadura com no mínimo 60 dias da data do parto. Por quê? Porque não se pode tomar uma decisão na emoção do momento. Então, uma paciente no parto, com todos o emocional envolvido, os hormônios, sim, aflorados, não deve tomar uma decisão. Portanto, essa decisão tem que ser, no mínimo, 60 dias antes do parto. Mas... Pode ser, sim, pós uma cesariana ou pós um parto normal. Aqui vai acontecer o que é mais importante de tudo, o relacionamento médico-paciente, como é que foi conduzido esse pré-natal. Que paciente tu tem na tua frente? Então, o que acontece? O ideal é que o pré-natalista, e o pré-natal é o ponto mais importante, o pré-natalista vai ter praticamente 7 meses, vamos colocar assim, porque a paciente chega para ti com 1, 2 meses de
gestação, ele tem muito tempo para captar essa paciente, para entender essa vontade dela. A paciente que já chega decidida no segundo, terceiro, quarto mês, que nesta gestação ela quer uma laqueadura, ela já pode ir manifestando essa vontade por escrito. E aí acontece, vamos dizer que, como tu disseste, chega lá com 50 dias, 55 dias, mas é uma paciente que está atrelada, ela tem um pré-natal bem feito, ela tem motivos pelo qual ela solicitou, então tudo é uma questão de bom senso, né? Pela lei, sim, eu tenho que esperar 60 dias. Né? E eu acredito que no SUS isso é levado bastante à risca, até pelo risco jurídico, certo? E no SUS a gente sabe que o pré-natal nem sempre é feito pela mesma pessoa, uma lástima, mas isso pode acontecer. Então, eu acredito assim que sempre tem que ser olhado o bom senso. Outra coisa que tu falou e que nos remete a pensar, se ele é um prematuro, e é um prematuro às vezes extremo, se é uma gestação que foi interrompida de urgência, por exemplo, sempre se leva em conta também o bom senso. Se essa criança tem um risco de não sobreviver, porque tu pode ter uma situação de ter programado essa laqueadura numa gestação eletiva, tranquila, de fim a contento. E aí vem um prematuro de urgência com risco de não sair, com risco de ficar ou até mesmo sequelado numa sequela de um parto muito prematuro. E aí essa paciente faz a laqueadura e obviamente ela tem uma chance muito alta de arrependimento. Aqui cabe o bom senso de novo, de captar se ela não mudou de ideia ou colocar para ela nesse momento, para a família, de que essa criança pode não ter um resultado positivo. A senhora acredita que a legislação ela contribui no sentido de ampliar essa autonomia feminina nessa coisa do planejamento familiar, ou ainda dentro da nossa sociedade existe algum tipo de barreira cultural ou mesmo institucional para essas questões? Eu acredito que contribui. Eu acredito que os jovens, eles estão mudando, né? A juventude está mudando, essa geração Z, né? E o que a gente vai dizer sobre isso? Na minha geração já tinha uma percentagem alta de mulheres que tinham a opção de não ser mães, né? E com isso, às vezes, se submetiam a métodos hormonais por 10, 20, 30 anos. Então, assim, esse jovem hoje determinado, que ele tenha uma boa orientação, passou a ter a condição de escolha. É uma paciente que opta que não vai ser mãe e há de se respeitar a vontade dela, coisa que antes talvez fosse mais difícil. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Pode da Gente. Agradecemos a participação da ginecologista e obstetra Érica Salé, que compartilhou informações importantes sobre as mudanças na legislação da laqueadura e também esclareceu dúvidas e reforçou a importância do planejamento familiar e da autonomia na tomada de decisões. Se você que está nos ouvindo gostou deste conteúdo, compartilhe este episódio com familiares e amigos. Informações de qualidade, sempre uma forma de cuidar também da saúde. E não esqueça de acompanhar o Pode da Gente nas principais plataformas de áudio, especialmente aqui no Spotify, para não perder os próximos episódios. Aproveite também para se inscrever no nosso canal no YouTube, onde você encontra este e outros conteúdos em vídeo. Falo com vocês na próxima semana. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio do Pode da Gente. Tchau, tchau.